Você já se perguntou qual é o melhor momento para mudar de vida? Você já teve a sensação de estar diante de uma encruzilhada e não poder mais adiar uma decisão? Ou então você se sente esgotado de tentar de uma forma e decide agora tomar uma decisão que pode mudar o rumo das coisas? Eu sou a Joyce. Decisões e mudança de vida é o tema dessa semana. Vamos lá? Olá, muito bom dia para você que me escuta. É com um grande prazer que eu te recebo aqui no canal. Faz um certo tempinho que a gente não se ouviu, melhor dizendo. E, bom, eu estive entre mudanças, formações e uma sinusite muito forte. Depois de algum tempo, eu estou aqui, eu estou de volta. E o tema dessa semana é decisões. Eu queria trazer esse tema aqui, ele me tocou bastante, porque entre esse meio tempo eu estive falando com um amigo que estava tomando uma grande decisão num aspecto da vida dele. E eu achei importante falar de decisão, porque às vezes a gente se sente tão bloqueado em relação a certas decisões. Primeira coisa que a gente deve ter em mente é que quanto maior a decisão, mais decisões a gente toma. Então, o que eu quero dizer com isso é que quanto maior uma grande decisão ela deve ser tomada por algum motivo, mais micro decisões ela comporta dentro dela. Seja por conta do tempo, ou seja por conta que ela, ou seja porque ela engloba várias situações. Por exemplo, como no meu caso, onde eu deixei o Brasil, eu tomei várias microdecisões. As microdecisões de aprender uma outra língua, as microdecisões de sair da casa da minha mãe, a microdecisão de sair do meu emprego, a microdecisão de comprar a minha passagem, a microdecisão... Então, tem várias microdecisões dentro de uma grande decisão. Também pode ser compreendido em relação ao tempo, né? Existem pessoas que levam muito tempo para tomar uma grande decisão, porque a gente tem justamente esse lado de procrastinação. Então, existem 3 caminhos que a gente pode tomar em relação face a uma decisão. A gente tem a decisão consciente, que é o nosso objetivo. A gente tem a procrastinação e a gente tem a impulsividade. Eu vou começar pela mais simples, a mais clara, que é a impulsividade. A impulsividade é uma decisão tomada sem muita reflexão, no fogo da emoção, no calor da emoção. Então a gente toma aquela decisão, é sim ou não. E o que ela pode acarretar? Ela pode acarretar justamente o arrependimento. Porque quando a gente sai dessa zona emocional na qual a gente estava quando a gente tomou essa decisão, a gente vai se arrepender, porque a gente vai começar a analisar melhor a situação de maneira racional. Então, para lutar contra a impulsividade de decisões é usar o meio racional. E como a gente pode estar usando esse meio racional para essas pessoas justamente que têm esse problema de impulsividade? É sair um pouco do ambiente, é tomar a decisão depois, sair do calor das emoções, deixar aquilo se assentar, respirar e falar, bom, eu não vou decidir nada agora, eu vou decidir isso depois com mais calma, né? Entender que você tem todo o tempo do mundo. E se você não tem todo o tempo do mundo, você vai criá-lo, porque você não deve ser obrigado ou pressionado por alguém para tomar uma decisão. A decisão, ela tem que vir de você, e quando você sente bem para decidi-la. Segunda maneira que o ser humano encontrou de tomar decisões, ou melhor dizendo, de não tomá-las. A gente procrastina. O que é procrastinar, para quem não sabe, é deixar uma decisão, é deixar tudo para depois, não só uma decisão, mas às vezes até algo do dia a dia. Por exemplo, se você não lava a louça, você vai deixar a louça para amanhã. Então, isso é a procrastinação. Bom, enfim, a procrastinação, a gente pode agir dessa forma em relação a uma decisão,
por conta de 2 motivos, às vezes inconscientes. O primeiro motivo é a fuga da responsabilidade. Estar passivo em relação à vida. É o deixar a vida me levar. Justamente porque a gente não quer ter uma culpabilidade atrás, porque a gente não quer ter o peso da decisão e porque a gente, mais uma vez, cai no medo de se arrepender, né? Então, é ao contrário, na verdade, do impulsivo, que não tem, no momento que ele age, ele não tem medo de se arrepender e ele vai se arrepender depois, quando ele pensa melhor. O procrastinador, ele, por medo de se arrepender, ele vai justamente fugir das suas responsabilidades e viver a vida de forma passiva. Ou seja, ele não vai tomar as decisões importantes da vida dele, ele vai deixar a vida decidir por ele, os outros decidirem por ele, a situação decidir por ela mesma. Outra forma mais camuflada de procrastinar é o famoso tentar de todas as formas, que é um murro na ponta de faca. Eu não estou dizendo que a gente não deve dar oportunidade para as pessoas, que a gente não deve dar oportunidade para que a situação evolua. Mas existe pessoas que elas não só dão oportunidades, mas elas passam por cima delas mesmas, elas passam por cima do amor próprio, elas deixam as pessoas esmagarem elas durante anos. E elas vivem situações, às vezes, de abusos durante anos. É o famoso murro na ponta de faca. E o murro na ponta de faca, ele pode muito certamente desenvolver um esgotamento psicológico, né? Que pode também levar aos traumas. Então, a pessoa, ela entra numa situação de esgotamento psicológico que também vai alimentar esse ciclo que vai continuar tentando de todas as formas, esse ciclo passivo. Essas 2 formas do qual a gente falou da procrastinação a procrastinação é uma forma passiva de vida, ou seja, você não pega a vida com as suas mãos, você não pega a vida com a responsabilidade da vida, né? Ao contrário do impulsivo. O impulsivo é uma forma ativa, mas é um ativo, vamos dizer assim, negativo, porque ele esquece um dos grandes e principais motores aí que deve nos impulsionar na tomada de decisões, que é nosso lado racional. Então, vamos lá. Qual é a boa opção para uma tomada de decisão? A decisão é o caminho da decisão consciente. O que é a decisão consciente? A decisão consciente eu analiso todo o contexto. Todo o contexto que eu quero dizer, a situação, os meus sentimentos, o outro, tudo que engloba de maneira mais neutra possível, mais racional possível, pegando aquela decisão e pegando o volante na minha vida com as mãos. Mas antes de falar de como é esse processo de decisão consciente, eu queria dizer justamente o que nos bloqueia para tomar uma decisão consciente. O primeiro motivo, e do qual a gente já falou, é o medo de se arrepender. O medo de se arrepender, ele guia muito o ser humano. E é isso que nos impulsiona muito na forma passiva de não agir, né? Vamos dizer assim, de procrastinar. Mas o que é esse medo de se arrepender? Esse medo de se arrepender é como uma crença que a gente nutriu por conta da experiência com a vida mesmo, para evitar o sentimento de culpabilização. E como é que a gente pode estar lutando justamente contra esse sentimento, contra esse medo de se arrepender, contra esse medo de se culpabilizar depois? É justamente se a gente pega, por exemplo, uma situação aí da sua vida que você considera que você errou com pessoas, que você errou em relação a você mesmo, que você errou com a situação, você poderia ter tido um outro comportamento que você considera que hoje seria mais adaptado e tudo mais.
a gente logo se dá conta que existe um sentimento de culpabilização, às vezes grande e às vezes menor, em relação a essas situações. Então a gente vai pensar 2 vezes antes de decidir alguma coisa, por medo de se comportar de maneira não proporcional, não adaptada à situação. Tá, mas para derrubar essa crença que a gente instalou, se você pensar agora nessa mesma situação que você errou com as pessoas, que você errou com você, ou que você simplesmente errou pelo seu comportamento, enfim, e se a gente pensar na fase que você vivia, né? Na consciência que você tinha naquele momento, nos sentimentos que você tinha naquele momento, na clareza de pensar que você tinha naquele momento, será que a gente ainda vai ter o mesmo resultado? Será que a gente ainda vai ter o resultado de culpabilização, de arrependimento? Ou será que lá a gente vai ter uma certa empatia por nós mesmos e a gente vai dizer, sabe, que eu dei o meu melhor. Eu dei o meu melhor em relação à situação. Eu dei o meu melhor em relação à fase com que eu vivia. Eu dei o meu melhor em relação aos sentimentos que eu sentia naquele momento. Será que esse sentimento de culpabilização e de arrependimento, ele ainda está lá? Então, com tudo isso, para te dizer que a coisa mais importante na tomada de decisões é dar o seu melhor. É se perguntar, eu estou dando o meu melhor? Eu dei o meu melhor? Eu dei chance para as pessoas, eu dei chance para mim mesmo, eu tentei mudar a situação, tentei solucionar, eu dei o meu melhor, né? Ou então, não estava afim, mas eu dei o meu melhor. E a resposta vai vir sim ou não, a resposta vai vir do seu coração, eu dei o meu melhor. Então, essa frase, ela deve te guiar justamente para combater essa ideia de medo de se arrepender, de culpabilização que a gente pode ter na tomada de decisões. Então não tenha medo de se arrepender. Se você dá o seu melhor, você não se arrepende. Porque você passa a compreender que você não pode dar mais do que isso. Não tem mais a dar, é o seu melhor que você está dando. Segundo ponto que nos impede de ter uma decisão consciente e levar a nossa vida de maneira consciente é o conceito de certo ou errado. E aqui eu vou chocar muita gente com a minha forma de pensar. E aqui eu vou perder amigos. Não, tô brincando. Vocês vão me entender. Na verdade, eu quero dizer, é difícil aceitar isso, mas a sociedade mentiu pra gente. A sociedade nos disse que existe certo e errado. Mas eu quero dizer que na sua vida não existe, na nossa vida não existe certo ou errado. Certo e errado é muito binário. Certo e errado é preto no branco. E a gente, do preto ao branco, a gente tem todas as cores, todos os tons de cinzas. Como a gente diz, né? Entre o 8 e o 80, também tem vários números. Então, certo ou errado é uma binariedade, certo ou errado é uma radicalização. E o conceito de certo e errado é uma crença limitante na nossa sociedade. Não existe certo ou errado. Te desprenda dessa ideia e você vai ser livre na sua mente para fazer sua escolha, livre do julgamento alheio, livre para pensar por si mesmo. A única coisa importante e que eu levo para minha vida, eu me digo sempre, Joyce, não existe certo e errado, mas a coisa mais importante que deve guiar as suas ações é de não fazer ao outro o que a gente não aprecia, o que a gente não gosta que façam para nós. Então, o conceito de certo e errado, quando você olha dessa forma,
eu não devo fazer ao outro o que eu não quero que o outro faça a mim, o conceito de certo e errado, ele não é mais necessário, né? O conceito de certo e errado, ele cai por terra, ele é limitante. Então, tirando aí esses medos, o medo de se arrepender, a culpabilização e o medo do certo ou errado, que não existe, a gente vai chegar a uma forma ativa de tomar as nossas decisões e tomar decisões de forma consciente. E aí, a primeira pergunta que eu me faço e que eu te aconselho a se fazer diante de decisões importantes é: essa decisão, essa situação, a mudança dessa situação depende de mim? Se a resposta for sim, isso vale a pena? Eu quero. Se eu quero, o que eu preciso para fazer acontecer? Quais são as soluções? E lá você vai chegar nas respostas dadas pelo seu coração e também, claro, pela razão, né? É sempre um equilíbrio. Tudo na vida é um equilíbrio. Agora, se a resposta para essa pergunta, essa situação depende de mim, for não, a segunda pergunta é: eu estou disposto a esperar por um resultado positivo de uma situação que não depende de mim? E aí você terá a resposta para sua decisão. Então é assim, a gente tem que ter consciência que existem vários fatores numa tomada de decisão, né? Mas será que essa decisão depende de mim? É uma grande pergunta, porque é lá que a gente se confronta. É o meu comportamento que pode ser mudado, o que eu posso adaptar, né, para buscar soluções, ou se não depende de mim, eu estou disposto a esperar que isso dependa do outro? Eu estou disposto de pegar essa responsabilidade e dar na mão do outro ou não? Ou a responsabilidade é minha, é eu que decido, é eu que dirijo a minha vida e eu quero estar no controle? Então, é ter a noção de que a gente tem o controle na nossa mão e que às vezes a gente entrega para o outro e às vezes a gente entrega para a vida no estado de procrastinação. Eu espero que você tenha gostado. Eu terminei o podcast de hoje sobre decisões. Não existe de me mandar suas perguntas, suas sugestões. Eu espero te encontrar no próximo podcast. Eu agradeço pela sua compreensão, porque eu ainda estou um pouco fanha, um pouco rouca. Não sei se vocês perceberam que eu tive um pouquinho doente, mas eu estou muito feliz de ter gravado este podcast sobre decisões para vocês. Não esqueça que eu vou deixar aqui o link do meu site com o texto que sai amanhã, para quem prefere leitura, ou quem quer fazer algumas anotações, ou para quem quer anotar justamente as perguntas para tomadas de decisões. E eu também vou deixar as minhas redes sociais para que você possa me seguir para mais conteúdos. Muito obrigada, eu te desejo uma excelente semana. Tchau, tchau, até a próxima.